Henrique Ferreira e agora vamos falar sobre como instalar o Python na sua máquina local. Bem, para instalar o Python, a gente pode vir aqui no Google, procurar Python. Então vamos aqui em Downloads. E a gente pode baixar então o Python, né? Perceba, eu estou aqui no ambiente Windows, então eu vou baixar o instalador do Windows, né? Se você estiver em outro ambiente, como Linux ou macOS, você vai ter que seguir as instruções para esses ambientes diferentes. No Windows é só eu clicar aqui em Download, então ele vai baixar aqui. Beleza. Ok, agora eu vou clicar aqui no download que foi executado e vou instalar. Bem, eu posso escolher aqui, né, como eu vou instalar ele. Eu vou colocar aqui para ter as privilégios de administrador e eu vou adicionar o Python ao path, tá? Isso é importante para que você consiga executar o Python no terminal, tá? Terminal padrão ali do Windows, tá? Então, ok, vamos lá. Vamos instalar. Ok. Sim. Então, ele está aí no processo de instalação do Python. Bem, ok. Nós instalamos o Python agora. Então, a gente pode acessar ele via terminal. Então, eu vou vir aqui, vou escrever um Python. E agora nós temos acesso ao Python, tá? Então, posso vir aqui, escrever print, mundo, né? E eu estou agora tendo acesso à interface de terminal do Python. Eventualmente, o que nós podemos estar interessados é em escrever um código em Python e executá-lo ele aqui. Então, eu vou primeiro sair aqui do Python e eu vou abrir o bloco de notas e vou escrever um código em Python aqui. Por exemplo, vamos fazer algo como gerar uma variável aqui, A igual a 10, B igual a 5, e vamos printar A mais B. Depois vamos fazer mais um print aqui como resultado da soma de, né, eu posso fazer assim, ó, A e B é, lembrando aqui que como isso é uma f-string, eu preciso colocar o f aqui no começo, vou colocar aqui o final, e vamos salvar esse cara aqui na área de trabalho como script test.py. Ok, vamos fechar isso daqui, vamos para a nossa área de trabalho, desktop, opa, vamos aqui, cd, área, eu encontro a área de trabalho aqui, área de trabalho, escrevi corretamente, vamos dar um dir, cd, vamos para downloads, beleza? E aí eu vou colocar o meu script na aba de downloads, tá? Vamos pegar aqui o nosso script de teste e colocar ele aqui em downloads, beleza? Então agora eu posso escrever Python script test.py. Então, o resultado da soma de 10 e 5 é 15. Né? Então, eu estou executando o Python na mesma pasta onde está o script. Tá? Então, isso é importante para a gente executar o nosso script Python aí nessa instalação local. Bem, aqui nós instalamos o Python puro do nosso sistema operacional e então passamos a escrever scripts usando um editor de texto qualquer, o Notepad como exemplo, para escrever esse código em Python e executar com o nosso Python puro instalado localmente.
Eventualmente, a gente pode estar interessado em instalar uma interface de programação. Então, você pode estar interessado em usar, por exemplo, um VS Code ou um PyCharm, que são IDEs para desenvolvimento de código em Python. Para a gente ter o mesmo ambiente que foi visto no Google Colab, a gente precisa instalar o Jupyter Notebook. Como é que a gente instala o Jupyter Notebook localmente? Vejamos aqui. A gente vem aqui, procura aqui Jupyter Notebook. Tá? Então eu venho aqui em instalar Jupyter e aqui eu vou ver ó, que eu posso instalar tanto o Jupyter Lab com uma série ali de ferramentas ou somente o Jupyter Notebook dessa forma aqui. Então eu vou copiar aqui o pip, vou para o meu terminal, vou dar um pip install notebook, enter, e agora o meu gerenciador de pacotes do Python vai lá na biblioteca lá no site do notebook e vai instalar o notebook no meu computador. Então ele está instalando aí uma série de pacotes importantes aí para o Jupyter rodar, tá? O nosso ambiente aqui. Pronto. Finalizamos então a instalação aqui do Jupyter. Como é que a gente vai executar o Jupyter? Então a gente pode vir aqui, Python-M, Notebook, vai executar o Jupyter Notebook no nosso ambiente local, na nossa máquina local. Tá? Eu estou executando ele aqui na pasta Downloads, tá? Então, dependendo da pasta que você executa, ele vai carregar de maneira diferente. Então, ele carregou aqui agora, ok? E ele vai abrir automaticamente uma aba no meu navegador. Tá? O Jupyter Notebook funciona como um servidor de browser, então ele tem uma interface via cliente do browser. Tá? E aí eu posso vir aqui e criar um novo script Python 3, tá? Onde eu vou, então, escrever os meus códigos. Né? Então aqui, por exemplo, print oi mundo. Então aqui eu estou novamente no ambiente Jupyter Notebook, agora rodando localmente, né? Ele está rodando aqui, ó, na minha máquina. Inclusive esse script aqui, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de exemplo 1, vai estar salvo, né, na minha pasta de downloads, porque eu estou executando o Jupyter no downloads. Importante, enquanto você estiver usando o Jupyter, você não pode fechar o terminal, porque o terminal está rodando o servidor do Jupyter. Então, enquanto você estiver usando, o terminal vai estar rodando aqui, né, e aí você vai ter acesso aqui. Se eventualmente o terminal morrer, né, você matar o processo que está rodando no terminal, como eu acabei de fazer aqui agora, se você tentar escrever as coisas aqui, ó, ele até vai permitir. Mas se você for tentar executar, ó, ele não vai conseguir executar. E eventualmente ele vai aparecer uma mensagem aqui de que perdeu a conexão com o servidor, tá? Então, qualquer código que você escrever aqui, tá? Ele não vai conseguir executar, porque ele perdeu a conexão com o servidor do notebook, tá? Esse servidor é um servidor local que roda localmente na sua máquina. Então, estou voltando aqui de novo a subir o meu servidor do notebook. E então, uma vez que ele subiu, né, eu vou estar conectado de novo aqui, ó. Vamos verificar aqui, kernel. Vamos pedir aqui para ele reconectar. Ok. E aí a gente pode tentar executar novamente. Opa, isso mesmo, eu quero esse kernel aqui. Isso. Opa, agora ele está executando de novo, né? Isso aqui é um erro, afinal não tem nada escrito, né? E aqui ele consegue executar. Tá? Lembrando, os scripts Jupyter Notebook, eles têm uma extensão diferente, tá? IPYNB. Então, essa é uma extensão de Jupyter Notebook que é lida por um código estilo notebook. Pode ser o Google Colab, pode ser o Jupyter Notebook instalado localmente. Além dessa instalação, vamos dizer assim, raiz do Python, onde a gente de fato escreveu ali no terminal tanto a instalação do Python quanto da biblioteca, nós podemos estar interessados em ter um gerenciador melhor e mais sofisticado. Henrique, por que nós estaríamos interessados em um gerenciador mais sofisticado? Numa IDE, a interface gráfica vai permitir com que eu escreva e tenha os códigos ali coloridos de acordo com a sintaxe, né, da minha linguagem de programação. Com o gerenciador, a gente vai conseguir fazer o gerenciamento das variáveis de ambiente. O que são as variáveis de ambiente? Então, aqui no meu exemplo, eu acabei de instalar, né, o notebook na minha instalação local do Python. Então, se eu der uma olhada nas bibliotecas instaladas, eu vou verificar que todas as bibliotecas que vieram junto com o Jupyter foram instaladas na minha máquina.
Então aqui tem uma série de bibliotecas que foram instaladas na minha máquina juntas com o Jupyter. Eventualmente, isso pode gerar um certo conflito entre versões de bibliotecas. Vamos supor que agora eu quero instalar a biblioteca Pandas. Para instalar a biblioteca Pandas, que é uma biblioteca externa, não vem junto com o Python, eu precisaria escrever pip install pandas. Ok, ele vai executar esse comando e instalar o Pandas. Só que tanto o Pandas quanto o Jupyter Notebook vão estar instalados no mesmo ambiente. Então, se eventualmente eles tiverem alguma versão que possa gerar conflito, isso vai gerar um problema na hora da gente executar esses códigos. Uma maneira programática ou uma maneira sistemática de lidar com esse tipo de problema é você criar uma variável de ambiente. É como se você estivesse criando uma pasta e falando, aqui nessa pasta vão ser instaladas tais e tais bibliotecas. E você cria outra pasta e fala, nessa pasta vão ser instaladas tais e tais bibliotecas. Para que as bibliotecas que estiverem em pastas diferentes não entrem em conflito. Estas pastas nós chamamos de variáveis de ambiente. E você pode utilizar, então, algum sistema para gerenciar esses ambientes onde você tem essas bibliotecas instaladas. No Windows, para ter acesso a uma interface gráfica, eu sugiro que você utilize o Anaconda. Então eu vou instalar o Anaconda aqui para mostrar para vocês como o Anaconda permite que eu utilize, por exemplo, o Jupyter Notebook e a questão do domínio das variáveis de ambiente. Então, eu vou vir aqui, vou escrever Anaconda. Tá? Então, eu vou aqui, então, neste Anaconda aqui, e eu vou fazer o download, tá? Então, vou pular o registro e vou fazer o download aqui para Windows, tá? Então, vamos baixar aqui. Então, ele está fazendo o download aqui do Anaconda. Ok, o download foi executado. Agora eu vou executar o instalador do Anaconda. Pronto, então agora nós temos aqui um instalador do Anaconda, é só dar um next, né, concordar aqui, então vou instalar aqui somente para o meu usuário, local de instalação, né, então tem espaço aqui para instalar, tá? Então ele vai criar aqui a parte dos ícones da área de trabalho e vai ali considerar que o Anaconda 3 vai ser o Python default, né? Tá? De vez de você estar usando o VS Code ou o PyCharm, então é só cuidado aqui, né? Qual programa você está utilizando aqui. Tá? Instalar, ele está instalando aí. Então, só que ele abriu uma aviso a mais aqui. Posso fechar isso aqui. Ok. Pronto, está instalando aqui. Então, aqui nós estamos na interface do Anaconda. Ele dá uma mensagem aqui, eu vou fechar. Vamos aumentar aqui a tela, ok. Bem, então o Anaconda, ele permite aqui que nós verifiquemos aqui a instalação de alguns plugins adicionais, tá? Então a gente pode, por exemplo, instalar o PyCharm, a gente pode instalar o JupyterLab, o próprio notebook dentro do próprio Anaconda, tá? Ele está aqui verificando aqui algumas instalações aqui nesse primeiro momento de execução. Inclusive ele tem suporte ao R, tá? Então a gente pode usar aqui o R também, não só o Python, dentro do Anaconda. E ele tem essa aba aqui. Opa, legal, ele está falando de um update. Não quero esse update agora. Não. Ok. E aí aqui ele tem essa aba aqui que é a aba de ambientes, tá? Então ele vem aqui com o ambiente que é o ambiente base, o ambiente raiz. E aqui eu poderia criar um novo ambiente, tá? Então eu posso vir aqui, né? Então ele está vendo aqui que tem o base, eu posso criar um novo ambiente, uma nova variável de ambiente, tá? Então, aqui a gente consegue verificar que no ambiente base ele tem algumas coisas instaladas. Então, aqui são as bibliotecas instaladas no ambiente base. Então, tem uma série de bibliotecas aí, tá? E cada uma com uma funcionalidade, né? Que tem a descrição na frente aqui, né? De qual é a funcionalidade. Bem, eu vou criar uma nova. Então, vamos chamar aqui novo ambiente, pode ser, ou nova variável de ambiente. Novo ambiente, tá? Eu vou usar aqui em Python. Tá bom? Então, vou escolher aqui para ele criar em Python. Ele está pensando um pouquinho aqui, enquanto ele pensa. Beleza, Python, a versão do Python 3.12, ok? E vou dar um create. Então, ele criou esse novo ambiente, e aí esse novo ambiente vai vir com algumas bibliotecas instaladas, mas não todas, né? A gente vai ver aqui que ele tem um número bem menor de bibliotecas instaladas do que o ambiente base, tá? O ambiente
raiz. Beleza, criou. Então vou vir aqui no novo ambiente e a gente pode verificar aqui, né? Então, ele está carregando aqui o que ele acabou de criar. A gente vai poder verificar aqui quanto que foi, ou quais as bibliotecas que foram instaladas, né? Então tá aqui. Então nós temos aqui, ó, bem menos bibliotecas instaladas, tá? Porque ele só veio com o básico mesmo. Então o que é básico do Python aí é que ele veio, tá, nesse ambiente, tá? Novo ambiente. Ok, vamos voltar para o home, vamos mudar aqui, ó, o root é o ambiente raiz, né, que já vem instalado. Eu posso vir aqui e trocar para o ambiente que eu acabei de instalar, né, o ambiente que eu acabei de criar. Então, vamos vir aqui. Ok, novo ambiente, perfeito. E aí eu vou instalar nesse novo ambiente o Jupyter, né, para a gente poder executar um comando aí em Jupyter, tá? Então, alguns já vêm prontos, né? Então, aqui tem um launch que são coisas que já estão prontas, né? Agora, se o plugin, né, o framework que você quer usar não está instalado, ele vai aparecer esse botãozinho Install, onde a gente pode instalar. Então, aqui, né, ele não veio com nada instalado, eu vou instalar o notebook aqui. Tá? Então, está aqui, ó, notebook install. Então, ele vai instalar nesse novo ambiente, nessa nova variável de ambiente, o notebook. Parecido com a instalação local que nós fizemos. A gente instalou o Python e depois deu o pip para instalar o notebook. Aqui eu estou usando o Anaconda para gerenciar. Ele criou uma pastinha chamada Novo Ambiente. Ali ele instalou um Python 3, instalou o pip, instalou uma série de bibliotecas padrões. E agora eu vou lá e vou instalar um notebook nesta pastinha, tá? Para ter uma instalação separada, né? Esses ambientes isolados, que é a ideia da variável de ambiente. Ok, o Jupyter foi instalado. Agora eu posso dar um launch. Ele vai executar, então, o Jupyter que eu instalei aqui. Então, ele está aqui agora num ambiente de pastas diferente, certo? Eu vou vir aqui, vou dar um new, Python 3. Eu tenho aqui acesso a um notebook, como eu tinha antes. Perceba, né? Posso dar um print ou imundo, como a gente está acostumado ali ao começar um código, né? Primeira vez. Mas eu também poderia, por exemplo, querer usar um NumPy. Então eu poderia vir aqui e fazer um nparray, né? 10. Vamos colocar assim, né? Um vetorzinho 10 e 10. Vamos ver. Ao executar, ó, o que ele disse? NP não está definido. Ok. Então significa que a gente precisa, né? Editar aqui, né? Então importar. Import NumPy as NP. Ó, mas na hora de importar ele fala: nenhum módulo NumPy foi encontrado. Então, o que eu preciso é vir aqui, então, no nosso ambiente, vamos verificar aqui, ó, no meu ambiente se tem um NumPy, né? Então, ó, um monte que tem ordem alfabética, né? Ó, IPJMN notebook e não tem NumPy. Não tem essa biblioteca instalada. Preciso instalar essa biblioteca, tá? Como é que a gente pode instalar a biblioteca? Então, a gente pode vir aqui no próprio ambiente do Jupyter, dar uma exclamação para acessar o terminal e dar um pip install NumPy. Ele vai instalar a biblioteca do NumPy. Então, estou instalando a biblioteca do NumPy aqui com o pip. Já está instalado aqui. E agora nós podemos executar, então, o nosso comandinho, né? Então, a gente pode dar um import, né? E podemos rodar. Se a gente der uma olhada aqui no ambiente, a gente vai observar agora, né? Se a gente der um atualizar aqui, vamos ver aqui, vamos voltar aqui e voltar para cá. Tá? Se a gente atualizar, a gente vai verificar que o NumPy foi instalado. Agora que o NumPy foi instalado. Utilizando o Anaconda, nós conseguimos, então, gerenciar essas variáveis de ambiente, o que é uma forma, né, de programar muito mais sistemática e que permite, então, você ter domínio aí de uma boa prática de programação.
Com isso, nós concluímos a ideia das interfaces e da instalação local do Python. Vimos como instalar o Python puro na raiz do computador e também vimos como utilizar um ambiente de desenvolvimento Jupyter Notebook e como utilizar o Anaconda para gerenciar pacotes, gerenciar tanto os pacotes quanto os ambientes no ambiente Windows.